Muitas das vezes tem pessoas que têm alguma coisa e ficam se achando por ter aquilo, e zombam daqueles que não têm muitas das vezes. E isso acontece muito em nosso meio. Mas eu acho muito interessante o que Deus faz na vida de uma pessoa. O quão importante é nós buscarmos a Deus. A Bíblia vai falar que Ana estava com sua alma amargurada, pois ela não tinha filho. E Ana, ela vai ao Senhor, ela sobe ao templo com seu marido, e ela faz um voto ao Senhor. E esse voto é o que muda tudo na vida de Ana. Ela fala ao Senhor: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, um homem varão, esse menino vai crescer na sua presença. Ou seja, se o Senhor me der, eu vou entregar ao Senhor a vida deste menino. Esse menino, ele não vai ser meu, mas ele vai ser seu para te servir. E é assim que nós recebemos de Deus. Muitas das vezes nós não recebemos porque nós não merecemos receber, porque nós não sabemos pedir, porque nós queremos coisas para o nosso nariz empinar, para o nosso ego inflamar, mas não para a presença de Deus. E Ana faz um voto ao Senhor: Senhor, se o Senhor me der um filho, Senhor, esse menino vai crescer na sua presença. Ele não vai ser meu, ele vai ser teu. E Ana se chora perante o Senhor. Capítulo 1, olha ali o versículo 15. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Olha a oração que Ana fez, uma oração sincera perante o altar do Senhor. É isso que move os céus, é isso que se achega como cheiro suave diante de Deus. Uma oração contrita, de coração puro, sincero, na presença de Deus. Eu acho muito bonito esse chamado, porque Penina tinha filhos, mas os seus filhos não eram consagrados a Deus. Ana não tinha nenhum, mas se ela tivesse apenas um, ela entregava nas mãos de Deus. Assim é a vida do servo de Deus. Ah, Senhor, se o Senhor me dá sabedoria, eu vou pregar a tua palavra. Se o Senhor me der voz, eu vou louvar o teu nome, eu vou engrandecer a sua presença. Se o Senhor me der dons, eu vou usar na tua presença. Se o Senhor me der, vai ser para o Senhor. Aleluia. Se o Senhor me der um carro, é para mim fazer a obra. Se o Senhor me der algo, vai ser para honrar e engrandecer o nome do Senhor. E Ana se derrama perante o altar. Senhor, se tu me des, será teu. E então a Bíblia vai dizer que o Senhor atentou para a oração de Ana. E Ana teve um filho. E o filho de Ana foi um dos maiores profetas que já andou nessa terra. Filho de homem. Porque esse menino foi consagrado a Deus. Porque esse menino, desde que pisou na terra, foi levantado para ser um servo de Deus. A Bíblia fala que o menino, ele começou a crescer. E Ana falou para seu marido, quando ele já estiver numa idade que ele não estiver mais se alimentando, que ele já não estiver mais dependendo do peito, do leite da mãe, eu vou levar ele lá no templo e vou deixar ele lá para ele crescer na presença de Deus. E ele vai aprender tudo quanto à lei, os mandamentos, ele vai crescer na presença de Deus. E assim foi. Quando o menino já estava pequeno, eu creio que ainda é menor do que os filhos do nosso irmão aqui, criancinha ainda, ela foi lá e deixou na casa do Senhor.
E a Bíblia fala que ela, ano em ano, quando o seu marido subia lá, ela ia visitar o seu filho. Fazia uma túnica para ele, para vestir em seu filho. E a Bíblia vai falar que ele cresce ali na casa de Eli, o sacerdote, o jovem Samuel. Ele cresce ali como menino, e desde a sua juventude ele já ministrava, ele já estava aprendendo a fazer algo. E é assim que uma criança deve aprender na presença de Deus. Quando a gente vê uma criança louvando, uns corinhos, tocando um instrumento, fazendo qualquer coisa para Deus, essa criança ela já está se alimentando com as coisas do céu. Ela já está sendo consagrada a Deus. E então Samuel cresce. Quando ele se torna um jovenzinho, um menino, já apto de discernir as coisas. Aí então o que acontece? O seu chamado. A Bíblia vai dizer que naqueles tempos a voz de Deus não se operava mais manifesta. O Senhor já não falava mais com o povo. Ninguém mais ouvia a voz de Deus. Talvez era um lugar frio, um lugar que ninguém mais dava tanto crédito às coisas de Deus. Eli era o sacerdote. Era o homem que cuidava do templo, dos utensílios da igreja da época, do tabernáculo. E a Bíblia vai falar que Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, 2 meninos, rapazes, que cresceram ali, mas esses 2 não andavam segundo a presença de Deus. Esses 2 não queriam saber das coisas de Deus. Cresceram ali com o seu pai, um sacerdote, ouvindo, aprendendo, mas não quiseram saber nada das coisas de Deus. Quantas pessoas, quantos filhos de pastores acham que vão ser salvos só porque tem um pai que é pastor, porque cresceu numa família cristã? Mas não adianta de nada se não estiver na presença de Deus, se não servir a Deus de verdade, de coração, com sinceridade. De nada adianta pelo qual o ventre que nasceu, de nada adianta isso. O que adianta é se você consagrar na presença de Deus. Repare que tinha 2 meninos, Ofni e Finéias. Eles já eram sacerdote, eles já tinham título, porque cresceram numa casa sacerdotal. E Samuel não era nada. Samuel apenas estava ali cooperando, ajudando Eli. Ouvia a voz de Eli e fazia tudo o que Eli pedia. Tanto que nós vamos ver que quando Deus chama Samuel, Samuel estava dormindo, e Deus chama Samuel pelo seu nome. Samuel! E Samuel acorda, e ele vai perguntar a Eli: Eli, o Senhor me chamou? Provavelmente porque quando Eli chamava Samuel, Samuel ia correndo fazer o que Eli queria. Ele era um menino que estava ali para ajudar, para fazer tudo o que o sacerdote pedia, como se fosse um levita da época. E os seus 2 filhos, que eram consagrados a sacerdote, roubavam o povo. A Bíblia fala que eles roubavam das ofertas que se chegavam no altar. O povo sacrificava animal, levava o animal lá, eles roubavam da gordura. Mas Samuel não. Samuel fazia tudo o que ele pedia. O Senhor chamou Samuel, Samuel, numa noite. E ele foi perguntar a Eli: Eli, tu me chamou, Eli? E ele disse que não. E ele voltou a dormir. Pela segunda vez: Samuel! E ele de novo foi perguntar a Eli: tu me chamaste, Senhor? Ele falou que não. E voltou a dormir novamente. Pela terceira vez: Samuel. A voz chamando Samuel, querendo acordar Samuel. E Samuel vai perguntar a Eli, e Eli fala que não. Mas Eli era um homem que sabia das coisas. E ele já imaginou, naquela época não se ouvia mais a voz de Deus. Mas talvez se tinha alguém chamando aquele menino, talvez podia ser a voz de Deus. Então ele alertou o menino:
Se essa voz te chamar de novo, você fala: fala, Senhor. E assim aconteceu. Samuel volta a deitar na sua cama. E de repente veio uma voz: Samuel, Samuel. E ele fala: fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Oh, aleluia! Porque o Senhor, Ele fala quando tem uma pessoa que se coloca na presença de Deus. O Senhor é o mesmo de ontem, é o mesmo hoje e é eternamente. É o mesmo Deus que operava maravilhas no passado, Ele opera hoje, mas Ele precisa de pessoas que têm um coração, que se consagra, que se coloca no altar, que vive a palavra da verdade, que não se contamina com as coisas lá de fora, mas que serve o Senhor de verdade. E Ele não se importa com título, se é sacerdote, se é pastor, presbítero, o que quer que seja, mas Ele quer pessoas sinceras na sua presença. E então aqui começa um momento de intimidade com Samuel. O seu chamado. Samuel ouve a voz do Senhor pela primeira vez. E desde então a voz do Senhor não se apartou mais dele. A Bíblia vai falar que tudo quanto Samuel falava, o Senhor, Ele dava conta do que ele falava, para que a sua palavra não caísse por terra, porque Ele honrava a voz do seu profeta nessa terra. Aleluias! E o Senhor, Ele está chamando pessoas a serem como Samuel. Pessoas que não nasceram de um sacerdócio aqui na terra, mas são pessoas que se colocam a fazer a vontade de Deus, a obedecer, a se colocar na presença. Aleluias! Oh, Santo Deus! E a Bíblia vai falar que um homem de Deus, se achega ao sacerdote Eli e fala: Eli, se você não mudar, Eli, se você ficar passando a mão na cabeça dos teus filhos, porque eles são teus filhos, mas eles estão roubando o povo, isso não está agradando a Deus. Se isso continuar, eles vão morrer, você vai morrer, e a presença de Deus vai sair deste lugar. E assim o Senhor chama Samuel e fala com Samuel tudo isso. Confirma o que aquele homem falou para o sacerdote. E no dia seguinte, quando Eli talvez estava ali sentado fazendo algo, e Samuel se aparece a ele. Eli, por curiosidade, queria saber sobre a voz. Samuel, aquela voz que você ouviu de noite, Samuel, o que o Senhor falou com você, Samuel? E ele não quis falar, porque era pesada aquela palavra. Ele tinha que trazer uma palavra contra aquela pessoa que estava ali ensinando ele o tempo todo. E repare que Samuel não era aquele tipo de profeta que só porque ouviu a voz de Deus já saía com o nariz empinado falando para todo mundo: o Senhor falou comigo, eu sou diferente. Não, Samuel ouviu a voz de Deus e ficou quieto. Mas o sacerdote falou para Samuel: se você não me contar, Samuel, o que o Senhor falou com você, tudo quanto Ele falou para você vai cair sobre ti. Então ele falou para ele: por conta que você não repreendeste teus filhos, cresceste roubando o povo, e você passasse a mão na cabeça, eles morrerão, você vai morrer, e a presença de Deus vai sair. E ele viu que era Deus na vida de Samuel, e ele falou: se for a voz de Deus, que assim acontecesse. E então se passa alguns dias, os filisteus estavam em guerra contra eles, contra o povo de Deus. E a Bíblia vai falar que eles conseguem derrotar o povo de Deus. E eles matam Ofni e Finéias. E eles pegam a arca da aliança e levam embora. E quando Eli soube dessa notícia, ele cai, bate a cabeça, quebra o pescoço e cai morto.
A palavra se cumpriu. Aleluias. Porque quando o profeta fala, quando Deus está falando na vida dele, aquilo vai acontecer. Assim começa o ministério de Samuel. E a Bíblia vai dizer que todos, não foi Samuel que se intitulou profeta. Toda a nação que ali estava começava a ver Samuel. Ele é diferente. O que ele fala aconteceu. Esse é um menino de boas obras. Nele não há iniquidade, que nem aqueles 2 sacerdotes que roubavam o povo. Esse verdadeiramente é um profeta de Deus. E o povo o intitula por profeta. Glória a Deus. 1 Samuel 3,19. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Olha como é que é diferente. Quando uma pessoa tem a presença, quando uma pessoa tem intimidade, é diferente. Porque é Deus falando na vida dessa pessoa. É a unção que escorre da vida dessa pessoa. Não adianta ter apenas título, mas ser vazio. Não adianta ser filho de profeta. Não adianta ser filho de pastor, mas não ter uma vida com Deus. O que aconteceu com Nadab e Abiú, filhos de Arão? Ofereceram fogo estranho e morreram. Olha que palavra tão tremenda para nós hoje. Eu quero parar aqui, porque o tempo é curto. Mas eu quero que hoje nós vemos a importância de uma oração sincera, de uma mulher que era humilhada pela sua rival. Aquela mulher que não tinha filhos, era dada como estéril. E sua rival tinha muitos, zombava dela. Quantos não zombam de uma pessoa? Porque às vezes ela não tem uma boa palavra, uma boa dicção, uma boa oratória, uma boa canção, não sabe atingir as notas certas. Quantas pessoas zombam uma da outra? Ah, esse daí que vai pregar. Ah, esse daí não tem graça. Ah, essa dali que vai louvar, essa ali não tem graça. Quantos são assim hoje? Zombam um da outro. Mas Ana tinha algo que Penina não tinha. Ana tinha sinceridade. E Ana não queria para si, mas para engrandecer o nome do Senhor. Tudo quanto pedimos, que seja para honrar o nome do Senhor de verdade, Ele nos dá. A Bíblia fala que o Senhor ama dar sabedoria para aquele que pede. Sabedoria para alertar o povo, para entender a palavra, para alertar o povo, não para ficar se exibindo que sabe mais de Bíblia que os outros. Não para se achar que sabe o grego, o hebraico, que conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, que sabe os versículos. Que adianta saber o versículo, mas não saber a revelação da palavra? O versículo vazio de nada adianta. De nada adianta recitar capítulo, versículo, se você não tem o entendimento da palavra da verdade. De nada adianta. De nada adianta falar grego, hebraico, falar qualquer língua, se não tiver a verdadeira revelação divina do Espírito Santo da palavra. De nada adianta isso. Quantos homens a gente vê debatendo na internet? Quantos homens a gente vê brigando?
Não, porque no grego, no hebraico é assim, não, porque lá não sei aonde é do outro jeito. E brigam, porque um quer ser mais que o outro, um quer humilhar o outro que sabe mais. Olha onde estamos chegando. O inimigo da nossa alma, o nosso adversário. Não existe uma pessoa nessa terra que sabe mais de Bíblia que ele. Ele conhece essa palavra mais do que qualquer um. A Bíblia fala que ele crê em Deus e estremece. Ele morou nos céus. Ele foi um querubim ungido. Conheceu a Deus. Sabe o que é o céu. Ele sabe de coisa que nós não sabemos. É muito fácil para ele lubridiar alguém na ideia, nas palavras. Olha, se você ler aqui, ó, você vai ver que aquela outra palavra não tem nada a ver. Olha Jesus, se você transformar essas pedras em pães, Jesus, todos aqui, ó, você não é o Filho de Deus? Está escrito na tua palavra, não está escrito que o Senhor mandará anjos a teu respeito? Não está escrito lá em Salmos 91 isso? O que adianta recitar versículos e capítulos? Por isso que eu digo, Deus atenta para um coração sincero. Ana não tinha nada, mas tinha uma vontade. Senhor, se tu me deres, vai ser teu. E o Senhor atenta. E o filho de Ana foi um dos maiores profetas que pisou nessa terra. Um homem que serviu a Deus por todos os dias, que estava aqui. Um homem que serviu para dar conselhos aos reis da terra. O homem que ungiu o tão conhecido rei Davi. O homem que escutava Deus em seu ouvido falando com ele. Veja qual que é a diferença. Isso que é a diferença na vida de um servo de Deus. Veja como uma oração tem tanto poder. Como através de uma oração Deus pode mover tantas coisas. Às vezes as pessoas não dão crédito à oração. Eu vejo isso. Eu não vou lá orar porque o Senhor não ouve, toda a vida é a mesma coisa. Eu já orei 200 vezes. Mas o Senhor não quer oração repetida. O Senhor quer oração com sinceridade. Oração que vai engrandecer o nome dEle. Mas o Senhor ainda responde orações. Eu creio que o mesmo Deus que abençoou Ana, deu-lhe um varão tão abençoado nessa terra. É o mesmo Deus que hoje está aqui neste lugar, ouvindo cada um aqui, os pensamentos de cada um que está aqui, o coração, aquilo que nós temos aqui dentro, Ele conhece de cada um que aqui está. Das pessoas que vão nos ouvir através da internet. O Senhor, Ele conhece o coração do homem. Através dessa palavra, veja o quanto nós aprendemos já da palavra de Deus. Veja como não adianta ser filho de pastor crescer numa igreja. Não adianta ter um título de evangelista. Não adianta nada. Lá no céu meu título não vai servir para nada. Vai ser até pior. Porque se você tem um título, você tem que servir mais. Você tem que ser exemplo. Se você é um presbítero, o que o presbítero tem que ser? Irrepreensível. É um homem que está diante do povo, o povo está olhando. É um sacerdote. Olha lá aquele presbítero, se diz presbítero, mas olha a vida dele. Então mais dura condenação é para esses. Porque estão colocando a mão em lugar que é consagrado, em lugar que é Deus que fala. Estão falando com as mãos sujas, estão fazendo a obra de qualquer maneira. A Bíblia vai falar que por causa do pecado de Acã, Josué capítulo 7, o pecado de Acã, porque Acã roubou os utensílios da guerra, roubou uma capa, roubou ouro. Por causa do pecado de Acã, o povo de Deus perdeu as batalhas, porque ele tinha pecado encoberto. Enquanto Acã não foi tirado do meio do povo, estavam perdendo a guerra.
Veja como o título não adianta nada. Já vou estar encerrando para não passar do horário. Mas essa palavra foi Deus que tem nos direcionado. Foi de Deus nós ter vindo aqui hoje. Porque nosso irmão falou que se nós não viéssemos, talvez ele nem ia prosseguir muito com o culto, só louvar, só orar a Deus e já encerrar. Veja como foi de Deus nós ter vindo aqui. Eu nem sabia também que eu ia trazer a palavra. Mas Deus faz como Ele quer. Eu quero que os irmãos guardem isso em seu coração. Guarde o que Ana foi. Ana foi uma mulher tão virtuosa. Ana não era uma rainha. Ana não era uma mulher que queria ser maior que a sua rival. Ela só queria ter um filho. Mas esse filho nem precisava ficar em sua casa. Esse filho, se ficasse na presença de Deus, era tudo que ela queria. E assim aconteceu na vida de Ana. E assim vai acontecer na sua vida. Se a tua oração for sincera a Deus, ela vai se chegar ao trono de Deus e vai acontecer. Vamos colocar de pé, irmãos? Glória a Deus. Quem recebeu essa palavra? Quem entendeu essa palavra?